Então, o PET da semana 4 do terceiro ano, é o espetáculo da razão, certinho? Então, vamos começar. Em primeiro lugar, quem foram os frankfurtianos? Os primeiros anos da República do Weimar, o que era essa República do Weimar? Foi depois que a Alemanha, apesar do seu exército poderoso, ela perdeu, ela saiu derrotada e foi humilhada na Primeira Guerra Mundial. Então o país entrou numa crise econômica, num colapso econômico. E essa República de Weimar foi criada justamente objetivando isso, uma recuperação econômica, mas também como uma recuperação do prestígio alemão, tá certo? E nesse contexto, em 1923, é fundado o Instituto de Pesquisa Social. Esse Instituto de Pesquisa Social é ligado à Universidade de Frankfurt. E interessante que esse Instituto de Pesquisa ele existe até os dias atuais. O que ocorreu? O empresário argentino morreu e o filho dele herdou todo o dinheiro dele, todas as empresas, vendeu as empresas e investiu dinheiro das empresas do pai justamente nesse instituto. Esse instituto, inclusive, tem alguns nomes assim, bem relevantes, grandes pensadores. Entre eles, nós podemos destacar Max Horkheim, Theodor Adorno, tem Walter Benjamin, Ernest Bloch, Eric Fromm, entre outros. Tá certo? Então, e os principais temas discutidos nessa escola, que se tornou uma teoria crítica, né? Os temas mais discutidos seriam a autoridade, o autoritarismo, o totalitarismo, a família, a cultura de massa, o papel da ciência e da técnica, e também a liberdade. Outra questão apresentada pela Escola de Frankfurt é quanto ao avanço tecnológico, que, segundo os filósofos frankfurtianos, tais avanços são colocados a serviço do capitalismo, objetivando o consumo. Então, na dialética do esclarecimento, Adorno e Horkheim afirmam que a razão tornou-se racionalidade, havendo o triunfo dos cálculos da matematização. Então, o procedimento matemático, segundo os filósofos, tornou-se, por assim dizer, o ritual do pensamento. Para os pensadores, a promessa do esclarecimento e libertar o homem dos mitos, tornando capacitado para ser um cidadão autônomo, não se concretizou. Muito pelo contrário, o tornou submisso à razão técnica. Horkheim, inclusive, escreveu sobre a crise da razão em seu livro Eclipse da Razão. Então, o que é que ele fala? Ele descreve as diferenças entre a razão objetiva, a razão subjetiva e a razão instrumental. A crise da razão explorada por Horkheim aponta a mudança de uma razão objetiva para a razão instrumental, que se torna o que? O critério nas questões da moralidade. Então, o que acontece? A razão objetiva, segundo o filósofo, é o conceito concreto da razão. Trata-se que de verdades universais, isto é, de fatos que ditam se uma ação é certa ou errada. Já a razão subjetiva é um conceito abstrato da razão. A razão não é absoluta e sim condicionada por outros fatores, como, por exemplo, fatores econômicos, sociais, políticos e materiais. Então, a razão pode ser modificada e moldada. Então, no caso aí, a razão subjetiva, ela se preocupa principalmente com os meios. Ela adequa os meios para atingir os fins. Então, segundo Horkheim, é o funcionamento abstrato do mecanismo de pensamento, por classificação, inferência e dedução. Agora, a crítica de ambos pensadores está voltada principalmente para o pensamento iluminista. Mas qual era o pensamento iluminista? O pensamento iluminista nós podemos resumir na questão do esclarecimento, segundo Kant. O que Kant fala quanto ao esclarecimento? O esclarecimento, ou muitos traduzem para iluminismo, é a saída do homem de sua menoridade, de que ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de se servir do entendimento, sem a orientação de outrem. Tenha coragem de te servires do teu próprio entendimento. Eis a palavra de ordem do iluminismo. Então, no entanto, apesar da razão prometer, segundo os pensadores de Frankfurt,
apesar da razão prometer a saída da minoridade, o século XX apresentou um retrocesso, com duas guerras mundiais e a questão do nazismo, o Holocausto. Nessa questão, Adorno vai apresentar o campo de concentração alemão de Auschwitz, localizado na Polônia, como símbolo do século XX. Campo esse responsável pela morte de pelo menos 1 milhão de judeus. Então, Auschwitz, segundo os pensadores, representa o retrocesso do ser humano. Representa a barbárie e a crueldade imposta a outro ser humano. Então, as ocorrências de selvagerias promovidas nesse século não foram executadas por tribos distantes da civilização, pessoas sem cultura ou até mesmo rudes. Muito pelo contrário, a ápice da barbárie ocorreu na Alemanha, um país extremamente culto, um país civilizado de grandes pensadores, cientistas, onde a arte e a música, representadas por nomes ilustres, também faziam parte desse cenário. No entanto, observe-se nas palavras dos filósofos frankfurtiano que um dos grandes problemas da sociedade moderna reside em quê? No esclarecimento. Ou seja, vivemos um esclarecimento instrumental que se preocupa com números, cálculos, matemáticos e técnicas, e não com pessoas. Então, Adorno, o que ele faz? Ele vai defender uma educação para a emancipação, uma educação para a liberdade, para libertar as pessoas. Porque o que acontece? Pessoal, segundo Adorno e Horkheim, principalmente Adorno, no Educação após a Schmidt, que ele escreve, ele condena muito essa questão da razão, porque, segundo ele, a razão técnica ela que fundamentou todas as tragédias que houve no século XX, incluindo, como ele coloca aí, essa questão do campo de concentração de Auschwitz como se fosse um exemplo, como exemplo de uma grande tragédia. E essa culpa vai ser toda ela imputada, vai ser toda ela colocada em cima da questão da razão. E, principalmente, em relação aos ideários defendidos pelo iluminismo. Ótimo, tenho vários livros aqui do Adorno, como também tenho vários livros aqui da Ayn Rand, né? Li já muito Adorno, eu acho as defesas dele, a argumentação dele muito inteligente. Porém, não concordo totalmente com ele, porque eu acho assim, vamos analisar uma situação. Eu fiz algumas pesquisas em relação a essa questão da barbárie. E o que acontece? Na Alemanha, houve muitos filósofos, a partir do século XVIII, que já apresentavam ideias antissemitas. Então, a questão do antissemitismo ela já tinha sido fundamentada já alguns séculos antes do nazismo. Na realidade, o que acontece? Essa monstruosidade criada, executada por Hitler, ela teoricamente já estava preparada já há algum tempo. Hitler foi executor. Então, não sei, apesar por mais brilhantes que sejam certas argumentações ou certas colocações do Adorno, do Horkheim, é, fica essa questão: será que de fato foi exclusivamente a racionalidade, a razão que foi trabalhada, que foi apresentada pelo iluminismo, responsável pelas tragédias que ocorreram no século XX? Ou essas tragédias já estavam sendo construídas alguns séculos atrás? Então são questões que eu acho que é fundamental tudo na filosofia. Nós devemos analisar e estudar. Nada está pronto. Tudo está aí para ir sendo construído, para a gente ir estudando e tentando aprimorar, conhecer mais alguma coisa. Mas eu indico, sim, uma leitura muito boa. Vamos lá para a próxima. Vamos lá, pessoal. Agora aqui é em relação ao retorno primitivo, à revolução anti-industrial. Em primeiro lugar, quem foi Ayn Rand? Opa. Ayn Rand, ela nasceu em São Petersburgo em 1905, foi educada na Rússia e emigrou para os Estados Unidos em 1926. Morreu em Nova York em 1982. Foi uma autora extremamente controversa e bastante influente. Além de best-seller, era lida e comentada nas universidades, no Congresso americano e até nos programas de rádio e TV.
Seu pensamento vinha à tona numa era em que o coletivismo assolava literalmente o mundo, tanto na Rússia comunista quanto na Alemanha nazista e também na Itália fascista. Então Rand, ela expunha a nocividade de tal expediente e o classificava não só como um mal moral, mas como uma causa mesma dos males políticos que minaram o mundo civilizado. Certo? Então, vamos lá. A primeira versão do livro dela, que é esse aqui, O Retorno ao Primitivo, a primeira versão foi lançada em 1971 com o título A Nova Esquerda e a Revolução Anti-Industrial. É, numa época, pessoal, em que a sociedade estava vivendo um clima muito tenso, a sociedade americana se desorientava em meio à violência organizada e ao passionalismo militante e niilista. Então, uma época em que os campos universitários eram fechados à força por estudantes que gritavam tal, lá com faixas pedindo liberdade de expressão. Uma época, como a autora coloca aqui, é de psicodélicos, de heróis assassinos, como ela apresenta Fidel e Roshi. Então, o que acontece? Rand, ela apontava já naquela época que tanto os ambientalistas, aí ela entra aqui nessa questão dos ambientalistas, quanto os multiculturalistas, desejam destruir os valores de uma era racional e industrial. Ambos, segundo ela, são rebentos da nova esquerda e ambos conduzem com maior zelo suas campanhas de sacrifício do progresso ao primitivismo. Continuando. Então vamos lá, em relação agora a Polo Dionísio. Começando aqui o seguinte, em 16 de julho de 1969, 1 milhão de pessoas foram, 1 milhão de pessoas convergia para o Cabo Kennedy, na Flórida, para testemunhar e assistirem o lançamento da Apollo 11, que levou os astronautas à Lua. Por outro lado, em 15 de agosto, 300 mil pessoas de todo o país foram a Bethel, Nova York, próxima à cidade de Woodstock, para assistir a um festival de rock. Mas, se alguém fizer questão de atinar, como ela mesmo fala, com o significado desses dois eventos, vai compreender o quê? Suas raízes e suas consequências. Entenderá o poder da filosofia e aprenderá a reconhecer as formas específicas em que as abstrações filosóficas aparecem em nossa existência real. Por que ela fala isso? A questão desse caso é a dicotomia entre razão e emoção. Então, essa dicotomia foi apresentada em muitas variantes na história da filosofia. Mas, segundo os autores, a autora, mas sua afirmação mais eloquente foi dada por Nietzsche, certo? Quando? Em O Nascimento da Tragédia, no espírito da música. Porque Nietzsche afirmava ter observado dois elementos opostos nas tragédias gregas, que considerou como princípios metafísicos inerentes à natureza da realidade. Ele lhe deu o nome a partir de dois deuses gregos: Apolo, o deus da luz, e Dionísio, o deus do vinho. Apolo, na metafísica de Nietzsche, é o símbolo da beleza, ordem, sabedoria, eficácia, isto é, o símbolo da razão. Agora, por outro lado, quem é Dionísio? Dionísio é o símbolo da embriaguez, ou melhor, Nietzsche cita a embriaguez como a identificação que ele faz do que Dionísio defende: sentimentos selvagens e primitivos, alegria, luxuriante, a escuridão, o selvagem, o elemento ininteligível no homem, ou seja, o símbolo da emoção. Então, Apolo e Dionísio representam, segundo a autora, o conflito fundamental da nossa época. Para aqueles que podem considerá-los vagas abstrações, a realidade ofereceu duas perfeitas dramatizações ficcionais desses símbolos, abstratos, vamos falar assim, que seria o Cabo Kennedy e o Woodstock. O fato de que a espaçonave foi chamada de Apolo é apenas uma coincidência, mas
uma útil coincidência, segundo a autora. Segundo Ayn a civilização ocidental tinha uma era da razão, certo? Uma era da iluminação. E o que ocorreu? Nesse período, a busca pela razão e pelo esclarecimento foi impulso intelectual e criou uma atmosfera emocional correspondente que fomentou esses valores. E hoje, como a autora fala, vivemos o quê? A era da inveja. Inveja não é emoção, segundo ela, que tem em mente, mas é a mais clara manifestação de uma emoção que permaneceu incógnita. É o único elemento de uma soma emocional complexa com que os homens se permitiram identificar. Hoje, essa emoção é o sentido da vida da nossa cultura. Porque, na realidade, segundo ela, as pessoas não projetam muitas vezes algo positivo. Na realidade, a partir do momento que você faz algo positivo, algo que se direcione para o crescimento, para o progresso, as pessoas não vão valorizar aquilo que você está fazendo, mas ela vai invejar aquilo que você procura fazer. Porque talvez elas se limitaram na inveja. A inveja cega as pessoas. A inveja não deixa você ver nada positivo. A inveja deprime. E deprime, ela vai estar sempre torcendo, esperando que você tropece. Então é essa questão que a Rede coloca, essa era que nós vivemos, e sem sombra de dúvidas nós estamos vendo isso. Certinho? Então, continuando, vamos lá, a Revolução Anti-Industrial. Para Rand, para sobreviver, o homem tem que descobrir e produzir tudo o que precisa. O que significa que ele deve alterar seu histórico e adaptá-lo às próprias necessidades. A natureza não equipou para que ele se adapte ao seu passado, como animais. Então, das culturas mais primitivas, segundo a filósofa, as civilizações mais avançadas, o homem teme de fabricar coisas. Seu bem-estar depende de seu sucesso na produção. Então, na Europa, segundo a rede ocidental, na Idade Média pré-capitalista, a expectativa de vida do homem era de 30 anos. No século XIX, a população da Europa cresceu 300%, o que é a melhor prova do fato de que, pela primeira vez na história humana, a indústria deu a um grande número de pessoas uma chance de sobreviver. Se fosse verdade que uma forte concentração da indústria é destrutiva para a vida humana, então seria de se esperar que a expectativa de vida diminuísse nos países mais avançados. Muito pelo contrário, mas ela tem aumentado continuamente. Então aqui ela até apresenta os dados, a expectativa de vida nos Estados Unidos, isso é dos anos 70. Vamos supor, em 1900 a expectativa de vida era 47 anos. Em 1920 foi para 53 anos. Em 1940 a expectativa de vida já chegou a 60 anos. E no início dos anos 70, final dos anos 60, início dos anos 70, a expectativa era em torno já de mais de 70 anos. E hoje, a expectativa de vida do povo, no caso americano, já beira os 80 anos. Então, é, o que acontece? Até ela ironiza essa situação, colocando o seguinte: qualquer um com mais de 30 anos de idade hoje, dedique um silencioso obrigado às chaminés mais próximas e mais sujas que encontrar. Então, na realidade, o que ela sempre combateu foi essa ideia de questionar o progresso. Porque, na realidade, nós sabemos isso hoje em dia, o progresso nos traz conforto, o progresso aumenta a nossa expectativa de vida. Entende? A quantidade de remédio hoje que se tem, que foram produzidos através da ciência, que cura determinadas doenças. Imagina só, vamos supor, uma pessoa que tem diabetes. Se não fosse determinados remédios, com certeza não passaria dos 30, 40 anos, viveria muito pouco. Por outro lado, a comodidade, hoje em dia, essa questão ah, do celular, do smartphone e tantas outras mecanismos que veio para facilitar a nossa vida. Sim, é dessa forma que a gente muitas vezes começa a analisar essa questão do progresso. Mas
independente de qualquer coisa, eu acredito que deva ter progresso é fundamental, é necessário, como também é fundamental e necessário uma visão ética, um estudo ético sobre o progresso, sobre algumas coisas que vai surgindo. Inclusive, para isso, temos a bioética, que é um ótimo campo de estudo. Certinho? Até mais para vocês.